Bem, professor Tiago aqui. Bom, hoje, como prometido, eu vou falar sobre a região sudeste do Brasil. Então vamos lá? A região sudeste é composta por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região é a segunda menor região em tamanho no Brasil, tá bom? Ela só perde para a região sul, tá? Então a região sudeste ela é a segunda menor, porém ela é a maior em número de pessoas vivendo. Tem 80, tem mais de 80 milhões de brasileiros vivendo nessa região. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 207 milhões de pessoas. Dessas 207, mais de 80 milhões de brasileiros vivem na região sudeste. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. São Paulo tem cerca de 44 milhões de pessoas. Minas Gerais, 21 milhões de pessoas. Rio de Janeiro, 16 milhões de pessoas. E o Espírito Santo tem quase 4 milhões de pessoas, tá bom? Então é uma região que sempre atraiu muitas pessoas. Tudo isso tem a ver com seu passado. Minas Gerais foi, durante o século XVIII, um importante centro econômico, porque quando se descobriu o ouro e o diamante, acabou atraindo muitas pessoas para Minas Gerais. Nessa época, o Rio de Janeiro acabou se tornando a capital do Brasil. Antigamente era Salvador, e aí com a descoberta do ouro e do diamante em Minas, o Rio de Janeiro acabou sendo o centro decisório do Brasil. Até porque esse ouro e esse diamante, eles acabavam escoando para o porto do Rio de Janeiro e daí partia para a Europa, tudo bem? São Paulo, posteriormente, quando o ouro de Minas Gerais acabou, o diamante, as reservas minerais de Minas foram se esgotando, a economia brasileira mudou para o café. E aí o São Paulo acabou tendo um destaque muito grande, tá bom? Então, isso também atraiu muitas pessoas para o estado de São Paulo. E depois vem as indústrias, enfim. Todo esse passado econômico do Brasil e político também acabou fazendo da região sudeste um grande polo de atração de pessoas. Bom, a região sudeste, agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos físicos da região sudeste. Para isso eu vou mostrar um outro mapinha aqui. Vamos lá? Isso. Bom, a região sudeste, a maior parte do relevo, ou seja, do terreno da região sudeste, ela é composta por planaltos. Só que os planaltos do sudeste, ele tem um monte de serras, tá bom? Então, é conhecido como planalto e serras com morros arredondados. Então, todos esses enrugamentos aqui que a gente vê em marrom são as serras e os morros arredondados. Vou mostrar uma imagem que vai ilustrar essa forma de relevo. Para isso eu vou ter que acessar um outro aplicativo, o Google mesmo, né? Isso. Acho que já vai abrir. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ela ilustra o que é a maior parte do relevo do Sudeste. É uma região de planalto, porém com muitas serras e morros com topos arredondados, assim como nessa imagem. Tem um nome também chamado Mar de Morros, tá bom? O geógrafo, um geógrafo muito importante, chamado Aziz Absaber, denominou essa região como mares e morros arredondados. Então, essa é a forma de relevo predominante na região sudeste. Mas também tem planície, principalmente no litoral, como eu vou mostrar para vocês em um outro aplicativo aqui. Vou pegar aqui o Google Maps.
Então é isso, ó. Google Maps a gente consegue ilustrar bem também o relevo. Colocamos aqui no mapa de relevo e a gente consegue ver. Então, além da região de Planalto e de serras com morros arredondados, a região sudeste também tem planície. Só que a planície está concentrada principalmente no litoral. Então aqui ó, a região de Santos, que vocês conhecem, Guarujá, Praia Grande, enfim. Toda a região de praia que a gente tem aqui no sudeste, ela é uma região onde o relevo predominante é a planície. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas serras muito importantes aqui da região sudeste que ganham grande destaque. A primeira delas é a Serra do Mar. Né? Quando você está descendo aqui de São Paulo para Santos, você encontra, né, uma grande descida, enfim, você está descendo a Serra do Mar, tá? Que é toda essa região montanhosa que está enrugada aqui no mapa. Uma outra serra importante, que também é próximo, inclusive, do nosso bairro, aqui em São Paulo, é a Serra da Mantiqueira, tá? A Serra da Mantiqueira, ela é muito grande, ela é muito extensa, ela pega parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá bom? Ela também está, só para vocês terem ideia, uma cidade bem conhecida que está na Serra da Mantiqueira é Campos do Jordão. Depois eu vou falar mais dessa cidade e vou mostrar, quando eu for falar de clima, eu vou falar um pouquinho dessa cidade aqui. Então, agora eu vou mostrar mais uma serra importante, porém não está no estado de São Paulo. Está aqui em Minas Gerais, que é a Serra da Canastra. É uma outra importante formação de serras no sudeste brasileiro. E uma última, bem importante e bem grande, aliás, é a Serra do Espinhaço, no norte de Minas. Todo esse enrugamento aqui, tá? Vocês verem aqui próximo a Itacambira, Botomirim, Grão-Mongol. Todo esse enrugamento é a Serra do Espinhaço. É uma serra bem grande, ela extravasa o estado de Minas Gerais, ela acaba indo até o sul da Bahia, de tão grande que é. Então ela não está presente só no sudeste, ela está presente também um pouquinho no nordeste, no estado da Bahia. Mas ela é uma importante serra que tem aqui na região sudeste, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de clima. A maior parte do clima do sudeste é o clima tropical. Como funciona o clima tropical? O clima tropical ele tem apenas duas estações do ano. Uma seca e fria, que é a estação que a gente está vivendo agora. É a estação seca e fria, ou seja, chove pouco ou quase nada e faz frio. E a outra estação é ao contrário, chove muito, chuvosa e é muito quente, tá bom? Então a gente costuma chamar assim, nós que moramos aqui no Sudeste, nós costumamos chamar de, agora a gente chama de inverno e verão. Então a gente tem apenas essas duas estações do ano. E além do clima tropical, que isso aí que eu acabei de falar é a característica do clima tropical, tem aqui também na região sudeste o clima tropical de altitude. Então agora eu vou falar de Campos do Jordão. Ó. Campos do Jordão é uma cidade em que tem esse tipo de clima tropical de altitude. Isso porque, além de ela estar na região tropical, ela também está numa elevação, ou seja, a cidade está no alto. E essa altitude acaba influenciando no clima. Então, Campos do Jordão tem uma média de temperatura menor do que, por exemplo, aqui em São Paulo. Ou comparando com outras cidades. Tudo isso por causa da altitude. Então, você tem esses dois tipos de clima na região sudeste. O clima tropical, com duas estações do ano, e o clima tropical de altitude, que aí tem a interferência
tem a interferência da altitude, né? Ou seja, da onde está localizada essa cidade. Campos do Jordão está encravado aqui na Serra da Mantiqueira. Então, é uma região bastante alta. Campos do Jordão, só para você ter ideia, é uma curiosidade, é a cidade mais alta do Brasil. É Campos do Jordão. A segunda mais alta também está na região sudeste. É a cidade mineira de Senador Amaral. Vou achar aqui para vocês. Essa cidadezinha pequenininha aqui, no sul de Minas Gerais, também está na Serra da Mantiqueira. Essa cidade de Senador Amaral, ela é a segunda cidade mais alta do Brasil. Então, Campos do Jordão é a primeira, Senador Amaral é a segunda. Senador Amaral também tem um clima tropical de altitude. Tudo bem? Então vamos continuar. Bom, a região sudeste, pessoal, eu vou mostrar um outro mapinha aqui. Não, acho que eu vou ficar nesse mesmo. Ia mostrar dos rios, que agora eu vou falar dos rios. Essa região, ela é um grande centro dispensor de águas. O que eu quero dizer com isso? Muitos rios nascem na região sudeste e eles acabam se dispensando para outros lugares ou para outras regiões do Brasil. Vamos pegar o exemplo aqui do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E esse rio, como é um importante rio brasileiro, tá? Acho que eu vou ter que pegar um outro mapinha, que esse aqui não está mostrando direito o rio. Vamos lá para o outro aplicativo que é melhor. Vamos aqui. Esse aqui é bem melhor. Vamos colocar no Brasil, né? Tem que escolher aqui o Brasil. Esse aplicativo é bem legal, pessoal. Se vocês quiserem baixar, é um aplicativo de Atlas. Ele mostra bastante detalhes dos países do mundo inteiro. Acho que eu não estou conseguindo colocar aqui, vou ter que digitar. Brasil. Isso, era exatamente isso que eu queria. Colocar no mapa aqui e vamos... Isso. Então vamos lá, ó. Continuando falando sobre os rios. Então eu estava falando do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, ele nasce na região sudeste, na Serra da Canastra, e ele acaba saindo do sudeste, né? Porque ele é tão grande que ele vai cortar todo o estado de Minas Gerais e entrar em outra região, a região nordeste, tá? Então, isso prova que a região sudeste é um grande centro dispensor de águas. Os rios nascem e acabam indo para outras regiões e até outros países. Vamos pegar o caso aqui, ó, do nosso rio Tietê e do Rio Grande, ó. O Rio Grande aqui, ó, ele está no norte de São Paulo, na divisa com Minas Gerais. Ele acaba encontrando com o Rio Paraná. Depois esse Rio Paraná acaba encontrando com o Rio da Prata, na Argentina e no Paraguai, né? E vai até o Uruguai, até encontrar com o Oceano Atlântico. Então, é uma importante bacia hidrográfica brasileira, aqui na região sudeste, e é um centro dispensor, como falei, os rios nascem aqui e acabam indo para outros lugares. A maior parte dos rios do sudeste também são rios de planalto, são rios... Os rios de planalto, eles não são bons para navegação, tá bom? Porque tem muita correnteza. O rio acaba tendo muita correnteza e os barcos não conseguem vencer essa correnteza. Porém, o rio de planalto, ele é muito bom para a geração de energia elétrica. Então, tem muitas usinas hidrelétricas na região sudeste. Em Minas Gerais tem Furnas. Na região sudeste... Bom, estado de São Paulo, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem bastante usina, tá bom? E todas essas usinas estão em torno desses rios que eu acabei de mencionar para vocês. Bom,
Acho que para essa aula não ficar tão extensa, é isso hoje. Foi mais um resumo sobre essa região. Eu só esqueci de falar um pouquinho aqui, ó. Só uma curiosidade: na região sudeste você tem também a terceira maior montanha, o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira, que fica entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Tem 2.890 metros. É só uma curiosidade para enfatizar aquela questão das montanhas, né? Das serras que tem aqui no Sudeste, tá bom? Então, para essa aula não ficar extensa, eu encerro por aqui. Foi mais um resumo sobre essa região. Espero que vocês tenham entendido. E vocês vão ter que fazer o resumo de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou mandar o link da atividade e até uma próxima, pessoal.